Bom dia, povo abençoado, povo querido, povo amado, né? Acordar de manhã, respirar e dizer, sabe o quê? O dia é mais comprido e é longo, né? Mas com tudo Deus a gente consegue andar, falar, caminhar através do Espírito Santo, do Consolador, do Paráclito, né? Até mesmo quem não dormiu, né? Mas pra você que tá em casa, no carro, no trabalho, se alegra, minha gente. Só apenas um canal de graça, um canal de bênção na sua vida, não só eu, mas os irmãos da comunidade Kadosh, que hoje, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz, preciso estar atento. Neste momento, preparemos o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. Pegue a sua Bíblia, você que está nos ouvindo. Pegue a sua Bíblia, abra no Evangelho de Lucas, Evangelista Lucas, no capítulo 18, o versículo de 18 a 30. Então, Lucas, capítulo 18, o versículo de 18 a 30. Convidamos também o nosso irmão que está aqui, né? Perseu, chegou agora, da comunidade São Vicente de Paulo, para também abrir a sua palavra, né? E meditar conosco. Já é rico do Espírito Santo, mas sempre a gente pode ficar mais rico. Então, meu amado, essa é a hora em que o Senhor vai falar ao nosso coração. Essa é a hora que o Senhor vai trazer para nós aquela mensagem, né, de alegria, de salvação. Quando o Senhor fala, é maravilhoso. É indescritível o sentimento de ouvir a voz do Senhor. O Senhor já me salvou muitas vezes com apenas uma citação bíblica, com apenas uma palavra. Me salvou de muitas angústias, me salvou de coisas que nem eu conseguia compreender através de sua palavra. Então, a palavra de Deus, ela tem poder de salvação. Como Jesus mesmo disse, né, a Pedro, vocês já estão limpos porque ouviram a palavra. A palavra tem o poder de purificar, de limpar. A palavra é o próprio Cristo a falar com cada um de nós. Então, a citação de hoje é Lucas, Evangelista Lucas, capítulo 18, versículo de 18 a 30. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Uma pessoa importante perguntou a Jesus: Bom mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e ninguém mais. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não roube, não levante falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. Um homem disse: Desde jovem tenho observado estas coisas. Ouvindo isso, Jesus disse: Falta ainda uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você possui, distribua o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Quando ouviu isso, o homem jovem ficou triste, porque era muito rico. Vendo isso, Jesus disse:
como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso disseram: então quem pode ser salvo? Jesus disse: as coisas impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Então Pedro disse: vê, nós deixamos os nossos bens e te seguimos. Jesus disse: eu garanto a vocês, quem tiver deixado casa, mulher, irmão, pais e filhos, por causa do reino de Deus, não ficará sem receber muito mais durante essa vida e no mundo futuro. Vai receber a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, amados irmãos, a palavra que o Senhor traz hoje é intitulada O Jovem Rico. Essa palavra, ela traz para nós muitas reflexões acerca do que o Senhor deseja para nós, para sermos verdadeiros servos, para aqueles que desejam seguir ao Senhor. É muito importante lembrar que a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, é para todos. A sua morte, a sua ressurreição, a sua paixão e a salvação, ela chegou, né, pela graça de Deus, ela chegou a cada um de nós, a todos os viventes. A salvação hoje, ela alcançou a todos os viventes. Mas é para quem quer. Como disse aqui no Evangelho de Lucas, né? É para aqueles que desejam seguir ao Senhor. Nós estamos vivendo num mundo onde muitas vezes nós queremos impor a nossa fé a outras pessoas de modo até desrespeitoso, de modo que nem está de acordo com a lei dos homens, que é a Constituição, e nem está de acordo com a palavra do Senhor. Jesus, ele deseja de todo o coração, de toda a alma, de todo o ser divino, salvar a cada um de nós. Mas ele quer que os seus servos, que cada um de nós que somos chamados a evangelizar, apresente ele como ele é. E como nós podemos saber como é que ele é e como ele faria? Através da pedagogia de Jesus. Quando Jesus estava aqui na terra, ele chegou para Madalena, ele chegou para Zaqueu, que era um cobrador de imposto, para Mateus, que era um cobrador de imposto, um homem, um pecador publicano, a qual ninguém valorizava, tão desclassificado, eu posso dizer, trazendo para o nosso tempo, como alguns deputados e alguns políticos da nossa época. Então, os pecadores daquele tempo não eram maiores pecadores do que esses. Tinham os mesmos pecados, é a mesma conotação. Contudo, o que Jesus fez? Quando ele chegou nesses homens, nessas mulheres, ele não chegou apontando o pecado como muitas vezes nós fazemos. Ele chegou primeiro ouvindo aquela pessoa, dizendo que ia comer com ele, né, como fez com Zaqueu. Porque Jesus se convida para ir à casa de Zaqueu. Porque Jesus sabe o que tem no coração de Zaqueu, o que tem atrás daquele pecador publicano, daquele ladrão, popularmente falando, porque ele roubava os impostos, ele roubava o dinheiro público que era colocado nos impostos. E essas consequências, elas eram sociais. O sobrepeso dos juros daquela época deixava o povo de Deus pobre e muitas vezes sem comer. Não é diferente de agora. Contudo, o Senhor vai até Zaqueu e deseja salvar Zaqueu. E lá ele tem uma conversa com Zaqueu. E Zaqueu percebe, né? Zaqueu percebe que é acolhido.
Então, muitas vezes, nós evangelizadores, nós pregadores, nós que somos chamados a evangelizar e até fazer visita porta a porta, a gente chega na casa dos nossos irmãos e a gente não sabe muitas vezes ouvir e nem levar o Senhor. A gente chega não como um evangelizador, não como um acolhedor, não como um servo de Deus, mas como um apontador da falha do outro. Nós estamos vivendo um tempo onde o diferente tem que ser excluído. Nós não estamos com a pedagogia de Jesus. E a pedagogia de Jesus é a conversa, é primeiro ouvir. Quando esse jovem rico chega até Jesus, ele diz: bom mestre, o que eu devo fazer para entrar no reino de Deus? E Jesus diz: por que me chama de bom se só Deus é bom? E aí eu pergunto: Jesus não é bom? Jesus é bom? Contudo, Jesus pega todos os momentos, todas as frases para evangelizar. Então ele pega também esse trechinho que o rapaz jovem fala que ele é bom, e aproveita para evangelizar, para dizer que nós não devemos atribuir bondade a nenhum homem que não seja Deus. Porque às vezes, meus amados, nós fazemos pré-julgamentos rasos, tanto de pessoas boas como de pessoas ruins. E o Senhor, Ele deixa claro que bom na sua plenitude é só Deus. É claro que nós precisamos trabalhar a bondade, a misericórdia, a justiça, a caridade. E precisamos almejá-la e precisamos desejá-la mais do que a vida. Por que eu digo isso? Porque tudo ao nosso redor quer nos roubar essa essência de Deus que existe em nós. Então, isso não quer dizer que nós não precisamos ser bom e nem que não podemos. Mas é porque Jesus quer enfatizar que a suprema bondade é Deus, do qual nós devemos nos aproximar com toda a confiança. Porque um homem bom, não precisamos ter medo de homens bons, precisamos ter medo de homens maus. E quando eu digo homens, eu estou falando do gênero humano. Então esse homem rico, ele se aproxima do Senhor. E aí Jesus diz que ele precisa conhecer os 10 mandamentos. Aqui também vai para nós, um recado de amor. Muitos de nós, nesse tempo secular, nós não analisamos mais, na nossa consciência já não temos mais a consciência de pecado. Para a gente tudo é normal, nós podemos fazer tudo. E aqui eu estou falando para quem é cristão. Eu estou falando para quem é católico cristão e para os outros cristãos que escolheram o Senhor, que querem andar com Ele. Para todos os homens e mulheres que têm temor de Deus. Por que eu digo isso? Porque nós estamos falando para aqueles que têm fé em Jesus, que aderiram ao Senhor. Esses que desejam servir a Deus e que têm temor de Deus, precisa vigiar os 10 mandamentos. E aí Jesus diz que pergunta a ele se ele que ele não deve adulterar, diz a ele que ele deve honrar o pai e a mãe, E aí ele diz ao Senhor que ele diz assim: você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não levante falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. Então está aqui também para nós uma reflexão, Não cometa adultério. O que é um adultério? Adultério é quando eu sou casada religiosamente e eu traio o meu esposo. Ou quando eu sou um homem casado e traio a minha esposa. Meus irmãos, esse pecado se tornou tão banal, que muitos homens e muitas mulheres da nossa sociedade, eles nem se acusam, acham normal. Principalmente quando o pecado é masculino. Porque a sociedade, ela escolhe qual os pecados que ela quer dizer que é pecado e os que não é. Porque a sociedade machista e patriarcal criou uma proteção para alguns pecados, sobretudo esses que vai de acordo com a masculinidade. Ou seja, ter mais de uma mulher é para a sociedade um trunfo. Ou seja, se você não fizer essas coisas, você não é um homem, você não é um macho.
Deus não está interessado nessas coisas. Deus está interessado numa família com valores. Deus está interessado em criar um lar como o de Nazaré. Ele não quer que os filhos dele andem se prostituindo em nome de mostrar para a sociedade que é um macho. Deus não está interessado nessas coisas. Os servos de Deus que me escutam e que têm essas práticas, quando nós chegarmos diante do Senhor para ser julgado, eu sempre digo isso a mim mesmo e aos que eu posso conversar, inclusive no meu trabalho, o Senhor não vai se importar com o que pensa a sociedade. Ele vai se importar com o que ele escreveu nos 10 mandamentos. Se ele disse que me relacionar com qualquer outra mulher que não seja a minha que eu escolhi, a esposa que eu vivo, é pecado, e pecado sério, e pecado grave, e pecado mortal. Todos os pecados que estão entre os 10 mandamentos são pecados sérios, pecados graves, são pontos de julgamento. Por isso que o Senhor apresenta ao jovem os 10 mandamentos, porque é a base de julgamento. Nós vamos ser julgados perante esses mandamentos. Então, se eu adultero, se eu dentro do meu relacionamento cometo esse pecado, eu preciso voltar para o Senhor hoje. Eu preciso me conscientizar que, além de atrapalhar a minha vida social, a minha família, a minha relação conjugal, também atrapalha a minha vida espiritual. E quando a família está passando por muitas... Nós estamos num tempo em que as famílias estão muito desestruturadas. E nós queremos, às vezes, solução governamental. E nós acreditamos que a solução para os problemas de nossa família vai vir do Palácio do Planalto. Eu lhe digo com toda a consciência evangélica: a solução para nossas famílias vai vir da educação que nós der. A educação de fé, os valores cristãos que o pai e a mãe der a seus filhos. E todo o resto será consequência disso, e não o contrário. Então não adianta a gente pensar que a solução para as questões da nossa família, da nossa casa, vai vir de fora. Vai vir dentro dos nossos relacionamentos. Como pode um filho que vê seu pai batendo em sua mãe ser um bom cidadão, ser um jovem saudável, ser um jovem sadio emocionalmente e espiritualmente? Ou o contrário? Então existem coisas que ferem diretamente o relacionamento familiar. A família sagrada, a sacralidade da família. Então, meus irmãos, é por isso que o Senhor diz que nós não devemos pecar, adulterar. E nem pecar contra a castidade. Porque também existe a fornicação, que é um pecado. O que é fornicação? Que não é citado aqui, mas que a juventude do século XXI também pratica com a maior facilidade do mundo. E o mundo diz que o mundo moderno diz que não tem problema, que você pode ficar à vontade. É quando eu me relaciono sexualmente com meu namorado sem ser casada. Então isso também é pecado. Está entre um dos 10 mandamentos, citado em outro momento, e que o Senhor também diz que é pecado. Meus irmãos, quando Jesus disse que uma coisa é pecado, Ele está dizendo que tanto vai fazer mal pessoalmente a você, enquanto você e eu estiver aqui na terra, e também quando nós chegarmos para sermos julgados, porque o Senhor é santo. Quando o Senhor diz que algo é pecado, Ele está querendo nos proteger. Se eu namoro, apenas namoro, e nesse namoro eu tenho uma vida sexual ativa, o que é que isso pode acontecer? Uma gravidez indesejada. Eu vou para dentro da minha casa com alguns problemas, levando para dentro da minha casa algumas situações indesejadas. Aquela criança não vai ser criada dentro da família. Então eu preciso me proteger. Aquele tempo que era dedicado à escola, aquele tempo que era um tempo estudantil, eu já vou estar cuidando de uma criança. Então muitas vezes é uma criança que cuida de outra sem o amparo do pai. Então as consequências, elas são grandes. E aí o Senhor também diz, que nós não devemos matar. Nenhum cristão, meus irmãos, da face da terra, que se denomina cristão,
pode ser a favor da pena de morte, seja ela no estado fetal ou adulto. O Papa Francisco tem falado insistentemente nos meios de comunicação sobre isso. Então, todos os irmãos que nos ouvem, né? A palavra de hoje, ela vem nos exortar com relação à pena de morte. Nem nós podemos ser a favor do aborto e nem a favor da pena de morte. Graças a Deus, no Brasil, nós não temos pena de morte, mas que hoje a sociedade já incita como solução para os problemas sociais. Se o mundo quiser fazer isso, o mundo pode, o mundo sempre andou contra o evangelho mesmo. Mas nós que nos denominamos amigos de Jesus, jamais podemos fazer isso. O que o Senhor quer é que a sociedade brasileira cristã deseje para o seu país e lute para que existam leis justas, homens justos como no tempo do Senhor. E não uma sociedade que mata todos aqueles que não fazem aquilo que a sociedade quer que ela faça. Então o Senhor dá sempre a cada um de nós uma oportunidade. Pode olhar na sua vida, meu irmão. Eu olhando na minha, eu vejo quantas oportunidades o Senhor me deu. E é por isso que Ele não é a favor que me mate antes de eu me salvar. Porque se eu matar, a pessoa não terá a oportunidade de salvação. Enquanto vida é esperança. E nós devemos, como cristão, lutar para que nossa nação se preocupe em ressocializar cadeias. Se preocupe em trazer governos justos. Leis justas que de fato funcionem na prática. E não trazer pena de morte como solução, dizendo que não tem mais jeito. Um cristão jamais pode dizer essa palavra, não tem mais jeito. Aqui mesmo no versículo 27 diz que o que não é possível aos homens é possível a Deus. Nós precisamos nos munir de boas intenções e de boas ações. E não de coisas que são pecaminosas aos olhos do Senhor. E Ele diz que nós devemos honrar o nosso pai e nossa mãe. E eu lhe pergunto, meu amado irmão, você que está me ouvindo, honra seu pai e sua mãe? Honra seu pai e sua mãe na idade já avançada? Há muitas formas da gente honrar nossos pais. A primeira delas é obedecê-los, coisa que não é fácil, sobretudo para a nossa geração, né, que cada dia tem mais certeza de que está certo disso ou daquilo, sem maturidade, sem viver. Mas quando a gente é adolescente, eu também já fui adolescente. Então, minha mãe e meu pai diziam as coisas, eu ficava pensando, eles pensam que sabem de tudo. Na verdade, quem não sabia de nada era eu, né? Mas a gente sempre acha que é nós que somos os donos da verdade, principalmente quando nós temos de 14 a 20 anos. Então, depois não, a gente vai vendo que eles têm razão, que as palavras que eles nos dizem é para nos proteger, não é porque eles querem o nosso mal, e é porque eles amam a gente. Porque o amor, meus amados, está sendo muito banalizado. A gente pensa que amor é passar a mão na cabeça, é dizer que ama só com a boca. Mas amar é muito mais profundo. O homem e a mulher que ama, o pai e a mãe que ama, acima de tudo, ele toma precauções para que os seus filhos andem de acordo com o que manda a vontade de Deus. Ensina a eles valores profundamente cristãos, como respeitar primeiramente a Ele. Então, há muitos relatos hoje também que os idosos, eles são... Normalmente a gente faz um quartinho, né, lá no fundo da nossa casa e os tira do convívio social, dos netos, dos filhos, e deixa lá num cantinho. Então, no tempo que eles mais precisam de amor, de carinho, de afeto, muitas vezes a gente deixamos eles para lá. Então, isso não é honra. Honrar é guardar a dignidade de uma pessoa. E por fim, o Senhor, Ele diz a esse jovem que para ele ser perfeito, já que ele já guarda todos esses mandamentos, ele deve vender todos os seus bens e segui-lo. E aí eu pergunto, o Senhor, para você que tem um patrimônio de 200 milhões, o Senhor está pedindo que você venda tudo, dê todos os seus milhões aos pobres? Não é isso. O que o Senhor está pedindo é que você não coloque no lugar de Deus o seu dinheiro. Que você não coloque no lugar do Senhor
o seu dinheiro. Por que é tão difícil para um rico se salvar? Olha, essa expressão de Jesus, ela é profunda. Ele diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, né? Nós aqui brasileiros chamamos fundo de agulha, do que um rico se salvar. Se eu fosse rica, eu estava mais preocupada ainda. Mas a palavra, essa conotação é apenas nesse sentido, de não colocar riqueza no lugar de Deus. Porque com a riqueza nós podemos nos salvar. Inclusive, Santa Isabel de Hungria, que eu gosto muito, é uma mulher que mostra que com o dinheiro que você tem, você pode trazer a salvação para dentro de sua casa, para você e para os seus. Inclusive, o esposo dela foi muito tocado por toda a caridade que ela fazia. A cidade onde ela vivia, em Hungria, passava por grande provação, como passa o Brasil hoje. Existiam muitos pobres que não tinham o que comer. A casa dela era rica. O marido dela ainda não era convertido. Ela pegava uma roupa, né, que ela tinha. As mulheres vestiam muitas roupas, uns vestidos com muitos babados, enchia de pão e levava para os pobres. Então, você que é rico, que tem muitos bens materiais, não precisa ficar preocupado com essa exortação de Jesus, se você tiver o propósito firme no seu coração de ser justo. Por exemplo, se você é um homem que tem posses e contrata os seus empregados, os seus funcionários, e os trata bem, até verbalmente, trata eles bem, mas constitucionalmente você não paga 13º, você não paga férias, você não paga salário, você não dá o devido descanso, você não é justo, então você precisa, meu irmão, ver o que Jesus está dizendo. Quando eu tiro a dignidade de alguém em nome de qualquer coisa, eu pego seriamente, principalmente se for com relação a dinheiro. Jesus diz em outra citação que não podemos servir a dois senhores. Então Jesus coloca o dinheiro como um senhor. E na nossa geração ele é realmente um senhor. É um falso senhor? Mas é um senhor sim. Por quê? Porque nós valorizamos muito mais o dinheiro do que as relações fraternas. Eu já convivi com pessoas ricas, já trabalhei para ricos, e eu observava que há uma dificuldade tão grande de partilhar por uma série de questões. Alguns ricos pensam que se partilharem a sua riqueza, vão ficar pobres, né, que vai acabar. Outros até pensam que os pobres, eles nasceram para ser pobre mesmo. Eles merecem viver naquela condição miserável de pobreza. E muitos ricos ainda pensam que eles são ricos porque nasceram para ser rico e são raça exclusiva, são povo exclusivo. Então, os pensamentos de muitos ricos são totalmente contrários aos valores de Jesus. E é por isso que Jesus disse que é difícil, né, se salvar. Porque para a gente ir para o céu, nós precisamos pensar como o nosso mestre e agir como ele. Então, se eu ganho 16 mil reais e eu pago a uma pessoa que trabalha comigo 700 reais, 600 reais, 500 reais... Se eu não ficho a carteira dessa pessoa, se eu não coloco em prática tudo o que a Constituição regente do nosso país diz, eu peco gravemente contra a dignidade desse servo. E não pense que Deus não sabe dessas coisas, porque o Senhor respeita a lei dos homens quando elas estão certas. Então, meus amados, nós precisamos olhar no nosso trato aonde é que nós botamos o dinheiro no lugar de Deus. Nós botamos um monte de coisas, nós temos um carro, a gente vê um necessitado, a gente nunca não dá uma carona, não leva para o hospital. Os nossos bens é para servir o nosso próximo. Então existe um egoísmo tão tremendo na vida de um homem e de uma mulher rica que dificulta em 100% esta salvação. Por isso que o Senhor nos adverte, né, que os bens que nós temos é para servir. E o problema principal ainda não é o jeito que a gente tem de pensar. Que a gente nasceu assim, a gente nasceu agraciado, a gente nasceu rico porque nós nascemos para ser rico mesmo, e os pobres para servir a gente debaixo do nosso pé, do nosso calo. Isso não é pensamento divino. O pensamento de Deus, e o homem e a mulher que quiser servir a Deus precisa ver no seu semelhante
a imagem e semelhança de Deus, e não o contrário. Então, o Senhor nos convida hoje, né, nesta manhã de sábado, a ver onde é que a gente está colocando dinheiro e tantas outras coisas no lugar dele. Eu percebo que, principalmente no mundo evangélico, existe uma preocupação muito grande com os católicos que dizem que nós adoramos imagem. Isso é um pensamento muito raso, realmente, de quem não nos conhece, porque quem está no nosso meio sabe que não é assim. Mas eu também vejo uma preocupação exacerbada com algo que não é verdadeiro, mas com o que é verdadeiro não se é dito. Existe, principalmente nesse século, homens que colocam outros homens no lugar de Deus, que colocam bens materiais no lugar de Deus, que colocam pregadores e pregadoras no lugar de Deus. Colocamos filhos e tantas outras coisas, até mesmo o trabalho. Muitos servos também correm o risco de trabalhar tanto e colocar no lugar de Deus o seu trabalho, o seu serviço. O Senhor já advertia a Marta, né? Para que não colocasse no lugar de Deus o trabalho. Mesmo que você esteja trabalhando para Deus, o essencial é você estar na presença e na comunhão. Um servo que serve ao Senhor, em primeiro lugar, é a comunhão e não o serviço. O serviço é depois, é consequência, né? Os padres, santos padres já dizem: orai e laborai. Devemos fazer as coisas em comunhão, não uma tomando o lugar do outro. Então o risco é a gente colocar tantas coisas, o egoísmo, a tristeza, o rancor, o ressentimento, a mágoa, né, no lugar de Deus. E essa palavra, ela é muito propícia para o nosso tempo, porque nós estamos num tempo em que a gente não diz mais assim: feliz de quem tem Jesus. A gente diz: feliz de quem tem dinheiro. É muito triste, mas infelizmente a gente está acreditando que a solução dos nossos problemas vem muito mais de dinheiro do que do próprio Jesus. O dinheiro é uma consequência da graça, não é a graça. E por isso o Senhor não permite que nós não o coloquemos no lugar dele. Amém? Não precisa tudo isso para seguir nosso Senhor. É a frase que mais ouço, é o que todo mundo diz. Não precisa deixar tudo, pra que viver assim, sem nenhuma segurança, sem conforto e proteção. Tu que tinhas pela frente um futuro promissor, não aceito essa vida de pobreza e de dor. É loucura o que fazes, absurda opção. Onde ficam os que te amam? Tudo isso é ilusão, é
Vou seguir o Cristo nu. Vou seguir o Cristo nu. Eu vou seguir o Cristo nu. Irmãos e irmãs, agora neste momento que ouvimos a palavra de Deus, é hora de meditarmos e orarmos em cima dela. Convido a todos que estão ouvindo agora este programa, coloque a mão no seu coração e comece a pedir. Peça que o Espírito Santo de Deus venha lavando o seu coração, a sua mente, a sua alma por completo. Porque muitas vezes nós deixamos as coisas do mundo construir dentro de nós. E lá elas ficam, tomando espaço de Deus. São barreiras, são muralhas que vão adentrando o nosso ser e vão nos dificultando, vão nos deixando longe de Deus. Então peça hoje, Deus quebre as muralhas do egoísmo. Deus quebre as muralhas do eu. Deus quebre as muralhas do desamor. Deus quebre toda a falsa idolatria ao dinheiro, aos bens, ao que a sociedade prega. Porque para nós é impossível quebrar essas muralhas. Mas para Deus nada é impossível. E Ele só pode entrar se nós abrimos as portas do nosso coração. Muitas vezes a riqueza não é só de bens. A riqueza pode ser de domínios, de cargos, pode ser de tantas coisas. Existem muitas pessoas que não têm dinheiro e se sentem ricas e se enquadram nesta palavra de Deus hoje. Tem dificuldades de seguir o caminho para o céu porque colocam outras coisas no lugar de Deus. Então vá pedindo: Senhor, quebre essas grades que me aprisionam longe de Ti. Quebre, Senhor, esse coração de pedra e faça bater no meu peito um coração de carne, um coração que sabe amar, que sabe perdoar, que sabe sentir, se compadecer do próximo. Que, como rezamos sempre no Pai Nosso, que saiba perdoar para que possamos alcançar o perdão das nossas falhas. E só assim, Senhor Jesus, que com a ajuda do Seu Santo Espírito nós podemos ouvir essa palavra, deixar ela entrar dentro da nossa mente e do nosso coração e a partir de hoje viver uma vida nova. Porque o pecado destrói, mas Deus reconstrói. Fé na graça, irmão. Fé em Jesus que morreu por ti, que deu sua vida no madeiro da cruz para te salvar. Pagou um alto preço, derramou todo o seu sangue para te salvar. E vale, irmão, trocar este amor, esta vida eterna, por bens passageiros?
que podem durar 1, 2, 5, 10 anos ou menos, não vale. Essa troca não existe. É ilusão, é erro. Então, vem, Senhor Jesus, vem purificando o nosso ser. Manchadas estavam minhas vestes com a nódoa impura do pecado, quando tua mão me levantou, quando tua voz me disse vem. Manchadas estavam minhas vestes com a nódoa impura do pecado, quando tua mão me levantou, quando tua voz me disse vem. Pra te seguir, retiro as vestes da impureza, eu deixo o medo e a incerteza, mirando o espelho que és tu, eu vou seguir o Cristo nu. Veste-me então de santidade, com o símbolo da castidade, com o manto do amor esponsal, com o diadema manchadas estavam minhas vestes com a nódoa impura do pecado, quando tua mão me levantou, quando tua voz me disse vem. Pra te seguir, retiro as vestes da impureza, eu deixo o medo e a incerteza, mirando o espelho que és tu, eu vou seguir o Cristo nu. Veste-me então de santidade, com o símbolo da castidade, com o manto do amor esponsal, com o diadema real. Pra te seguir, retiro as vestes da impureza, eu deixo o medo e a incerteza, mirando o espelho que és tu, eu vou seguir o Cristo nu. Veste-me então de santidade, com o símbolo da castidade, com o manto do amor esponsal, com o diadema real, com o diadema real, com o diadema real. Você está ouvindo Caminho de Santidade.
Estamos de volta com o programa Caminho de Santidade, agora 9h18. E você que se sentiu tocado com a palavra, pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 96313876. Você que quer dar o seu testemunho, falar o que foi que o Senhor tocou no seu coração no dia de hoje, mande mensagem para nós, que nós iremos aqui falar no ar o seu sentimento. Em meu sentir, quando eu falar, na hora de decidir, em todo meu ser, acima de tudo, vivendo amor e o sofrer, os santos ou nada, os santos ou nada mais queremos ser. Também estamos aqui nos estúdios, né, do nosso programa Caminho de Santidade. O nosso irmão Perseu, que é da comunidade São Vicente e Paulo. Um abraço bem grande para Marilu, né? E também para aquele povo, para Nena, para o povo do Canacuí e da comunidade São Vicente e Paula também, né? Que mora lá. Então, todo o povo de Deus. E lembrando que daqui a pouquinho vai ter o sorteio, né, da rifa de São Vicente e Paulo, que vai ser neste programa. Então, você que comprou aquele bilhete, né, que está na fé, né, que vai ganhar os prêmios, né, que o Perseu trouxe para mim. Ele disse que são 6 prêmios, não é isso? E todos nós gostamos de ganhar, né? Ninguém gosta de perder, até porque cristão é um vencedor, é um ganhador por natureza, isso é normal, né? Então, até quando a gente perde, é um cristão, até quando perde, ele está ganhando. Não existe essa palavra perdedor para cristão. Então, fique aí animado, fique na fé, porque se você não ganhar o brinde, mas você ganhou a graça de ajudar a esta comunidade a se manter de pé e a evangelizar. Também nós agora vamos falar dos nossos colaboradores, né? Que além de ser colaboradores, são o quê? Nossos irmãos. Irmãos na fé. E como a palavra de hoje diz, se você não